Neste vídeo trataremos da programação de lotes de produção. Esta é uma situação bastante comum na indústria. Pedidos processados em lotes, em diferentes produtos, quantidades, e as datas dos diferentes setores que necessitam que as suas datas sejam calculadas, comparando-se as datas programadas com as datas solicitadas pelos clientes. A programação de datas, é claro, deve ser processada por sistema informatizado. Antes de prosseguirmos, no entanto, devemos ter a consideração de alguns fatores. De nada adianta programarmos datas de início de produção sem termos um perfeito domínio ou a gestão do desenvolvimento de produtos, para garantir que esses produtos estarão disponíveis nas datas programadas para seu início, na produção. No site mencionado nesse vídeo, encontra-se artigo completo sobre o assunto, também vídeos que podem ser assistidos nesse canal do YouTube. Outra questão a ser considerada é a disponibilidade de materiais para os lotes que serão programados. De nada adianta definir datas se não houver a certeza que os materiais estarão disponíveis para a produção. Por outro lado, os pedidos têm data de entrega definidas pelos clientes, que necessitam ser atendidos. Então, de nada adianta ficar colocando lotes de produção de acordo com a disponibilidade de materiais tampouco. Então, a gestão de materiais de acordo às peculiaridades de cada produto é algo fundamental para o estabelecimento destas datas. Outra questão a ter em conta é a questão da capacidade de produção, definida pela quantidade de recursos instalados, ou seja, pessoal, máquinas, ferramental e até a área disponível. Quanto maior for a variação entre os diferentes artigos que a empresa produza, maior será a tendência dessa capacidade de produção variar, pois diferentes artigos com diferentes processos de produção demandam recursos em quantidade e especificação de uma forma diferenciada. Estas peculiaridades dizem respeito ao último tópico básico a ser tratado para a definição de datas setoriais aos lotes de produção. Com essas ressalvas, vamos iniciar a demonstração de ferramentas informatizadas que automatizam o cálculo e a definição destas datas. Neste primeiro vídeo trataremos de uma planilha Excel. E no vídeo 2, demonstraremos uma ferramenta desenvolvida em linguagem Delphi. Aqui em azul encontra-se destacado o site, o endereço, onde informações, artigos, descrição dessas ferramentas podem ser encontradas. Esta é uma planilha Excel desenvolvida em 1998. Aqui estão os lotes, a descrição dos materiais, as quantidades em unidades, estas quantidades acumuladas por produto. No caso, essa quantidade maior de 10.546 unidades se refere a pedidos que não estão em lotes ainda, mas que podem ter as suas datas de produção setorial perfeitamente calculadas. Alterando a data de início de produção dos lotes, todas as datas são calculadas automaticamente. Como esse exemplo é no setor de produção de calçados, o primeiro setor é o corte. Os demais setores têm suas datas calculadas pelo tempo de setup entre cada setor produtivo. A capacidade de produção, como falado, deve estar balanceada. Não há sentido em produzir num setor 1.000 unidades e no outro 500 unidades, pois isso geraria a formação de estoque de produtos em elaboração com a imobilização indevida de capital. Aqui estou demonstrando a precisão da planilha. Como esses dois lotes somam 1.000 unidades e a produção em dia sendo 1.000 unidades por dia, os dois lotes ficam prontos no mesmo dia, ou dia 14. Porém, se alteramos o total de unidades do segundo lote de 450 para 451, por esta razão, a data final fica sendo dia 15, não dia 14. Mas se então alteramos a quantidade de unidades do primeiro lote de 550 para 549, o total de unidades dos dois lotes soma novamente 1.000. E a data final dos dois lotes fica sendo novamente dia 14. Isto é, a planilha é bastante precisa. Utilizei aqui a função dia-trabalho do Excel, que utiliza somente os dias úteis do calendário, mas também feriados podem ser definidos, como aqui no caso dia 24, colocado e já desconsiderados nas datas. Esse lote de 10.546 unidades já mencionado pode ser programado numa data diferente da sequência em relação ao lote anterior. No caso aqui, ao invés de iniciar o corte dia 14 de janeiro, programamos para que inicie dia 25 de janeiro. Nesse caso, ocorre um espaço de produção, no caso 6.000 unidades, ou 6 dias, conforme a planilha demonstra.
Se por alguma razão se define uma data mais cedo em relação ao término do lote anterior, a planilha acusará a sobreposição de produção, no caso, 2.000 unidades. A planilha ainda dispõe de vários outros recursos de cálculo de dados, considerando prazos definidos pelo usuário em relação às datas programadas aos lotes de produção. Assim são geradas datas para receber os pedidos, datas de entrega com margem em relação às datas de expedição, datas para iniciar a compra ou processamento de materiais e etc. Com uma tabela que faz as vezes de um banco de dados, é possível colocar outros dados, como preço de venda, consumo de materiais, que no caso vamos manter somente um material com unidades em metros quadrados. Utilizando o preço de venda, temos um controle de faturamento, uma programação de faturamento, com os valores de cada lote e acumulado semanal e mensal. No caso dos materiais, temos o controle lote a lote das quantidades necessárias por especificação de material e cor, as quantidades que devem vir a cada lote, nas suas datas, quando as ordens de compra devem ser emitidas e quando os materiais devem estar disponíveis à produção. Um outro recurso que podemos utilizar é o cálculo de média de produção. No caso, se a forma de produção e o produto sofrer uma progressão de produção ou curva até estabilizar no seu máximo, é possível se calcular a produção média em diferentes curvas. A interação entre diferentes curvas de produção e total de unidades resultará em diferentes capacidades de produção média. Podemos contar ainda com recursos de inserir imagem dos produtos com a planilha protegida e criar o que mais seja necessário. Esta planilha tem fins de demonstração e os recursos que demonstra devem estar disponíveis no sistema gerencial da empresa, pois são necessários para o planejamento e a gestão da produção. Assim, no vídeo número 2, demonstraremos um sistema ERP com esses recursos integrados.